Estimados cibernautas, utilizadores desta ferramenta que é o YouTube, uma saudação especial a todos vós, do Presidente da Junta de Freguesia de Sá e de todo o seu Executivo. No seguimento de uma reunião extraordinária do seu Executivo, cumpre-me agora apresentar a tomada de posição pública da Junta de Freguesia de Sá, aprovada em reunião terminada há momentos. Tomada de posição pública da Junta de Freguesia de Sá acerca da proposta de lei número 44/12 da reorganização administrativa territorial autárquica. A Junta de Freguesia de Sá, em reunião extraordinária do seu Executivo realizada em 18 de fevereiro de 2012, analisou e discutiu a proposta de lei número 44/12 acerca da reorganização administrativa territorial autárquica aprovada pelo Governo e submetida à apreciação da Assembleia da República. No seguimento dessa análise e discussão, o Executivo aprovou por unanimidade a seguinte tomada de posição que vem pelo presente tornar pública. A posição da Junta de Freguesia de Sá é de total oposição e rejeição à proposta de lei pelos seguintes motivos. Número 1. O Executivo rejeita totalmente a imposição da agregação de freguesias com caráter de obrigatoriedade e segundo um critério de percentagens. Número 2. O Governo apresenta como objetivos desta reorganização o reforço da coesão nacional, a melhoria da prestação dos serviços públicos locais e a optimização da atividade dos diversos entes autárquicos. Estes objetivos não se atingem com esta proposta de lei e com a imposição forçada da agregação de freguesias, uma vez que a aplicação desta irá levar à perda do que de mais importante existe no território nacional, que é a proximidade da administração central às populações através das freguesias. Número 3. O Governo apresenta ainda como objetivo desta proposta de lei a necessidade de satisfazer os compromissos internacionais assumidos pelo Estado português no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira assinado com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e com o Fundo Monetário Internacional. Importa transcrever a redação do ponto 3.41 das medidas estruturais do Memorando de Entendimento que refere a seguinte obrigação do Governo: submeter à apreciação da Assembleia da República uma proposta de legislação com vista à redução dos cargos dirigentes e unidades administrativas na administração local. Está claro que o princípio que está na base desta medida é o da obtenção de uma redução significativa dos custos do Estado com a administração local, por via de redução de autarcas remunerados e do número das próprias autarquias locais. Para atingir este objetivo, fará mais sentido que esta proposta de lei incida mais nos municípios do que nas freguesias, pois estas, ao contrário dos municípios, não têm qualquer relevância na obtenção de redução de gastos do erário público, pois não têm expressão no Orçamento de Estado, dado representarem, no seu total, apenas menos de 0,09% da despesa nele inscrita. O Governo, com esta proposta de lei, revela não ter a coragem política necessária para as verdadeiras reformas necessárias e úteis para o país. Ataca as freguesias, tratando-as uma vez mais como parente pobre do Estado democrático. O Governo, com esta proposta de lei, demonstra não ter coragem para reduzir municípios, acabando assim com muitos dos bois que vivem à custa da administração local e ataca com a extinção daqueles que estão ao serviço das suas populações de uma forma responsável, voluntária e solidária, sem qualquer interesse e com o único objetivo de servir as suas populações na senda do contínuo desenvolvimento da qualidade de vida dos seus cidadãos. Número 4. O Governo, com esta proposta de lei, está a enganar o país, os portugueses e a Troika. Esta reforma é mesmo uma fraude política. O Governo, com esta reforma, está a enganar a Troika, dado que com esta proposta de lei está a ludibriar os objetivos e os pressupostos da negociação no ponto acima referido, constante no Memorando de Entendimento. Na prática, esta proposta de lei teria como impacto uma redução de cerca de 30% das freguesias e dos seus autarcas, mas não teria qualquer impacto ao nível da redução dos custos e do peso da administração local no Orçamento do Estado, conforme é exigido pela Troika ao país. Nesta proposta de lei, refere os seguintes argumentos que são totalmente falsos e que apenas servem para enganar o país e os portugueses. A linha A. Promove a coesão territorial e do desenvolvimento local. Com esta agregação de freguesias, na realidade o que se vai verificar é uma diminuição acentuada dos recursos financeiros à disposição
para a mesma área territorial. Com esta agregação, a nova freguesia não vai receber, por via das transferências do Estado, a soma de todas as freguesias agregadas, mas sim apenas um aumento de 15%. Isto é claramente denunciador da menor capacidade das freguesias para a promoção do desenvolvimento local e da melhoria da qualidade de vida das suas populações. A linha B aumenta a capacidade de intervenção da Junta de Freguesia. Pelo atrás referido, verifica-se que este argumento também é falso, pois a Junta de Freguesia vai ter uma maior área territorial e populacional sem ter um aumento financeiro proporcional. Por outro lado, o Governo não apresenta a proposta de legislação sobre o reforço das competências próprias das freguesias, nem o reforço das correspondentes transferências financeiras. A linha C melhora os serviços públicos de proximidade prestados pelas freguesias às populações. Com a agregação proposta das freguesias, perde-se precisamente o que mais importante do atual quadro territorial das freguesias, que é a proximidade às populações que o poder local executa diariamente. Conforme referido nos pontos anteriores, este aumento da dimensão das freguesias vai ter um efeito contrário na qualidade dos serviços prestados, porque as populações, prestados às populações, porque com maior incidência nas freguesias, obviamente rurais, terão mais dificuldade de proximidade à junta de freguesia. Com esta agregação faltará o mais importante, que é o apoio que as juntas prestam às populações no atual cenário, esse sim de proximidade. D. Preserva a identidade histórica, cultural e social das comunidades a agregar. Isto é totalmente falso. Porque a realidade das freguesias agregadas e das agregadoras passará a ser uniforme, passando a ter uma única e nova identidade. A extensão de freguesias origina a perda de parte importante da história e da perda de identidade dos habitantes das freguesias a agregar e diminui, consequentemente, o poder democrático dos seus cidadãos. A linha E prevê uma majoração de 15% da participação no Fundo de Financiamento de Freguesias para as freguesias agregadas. Conforme referido, este aumento não tem qualquer expressão face à perda registada para o território a ser agregado. Número 5. Esta proposta de lei é um ataque ao melhor património do povo e do país, que são as freguesias. Esta proposta de lei é totalmente desajustada e desenquadrada da realidade atual, onde está mais do que comprovado que o modelo atual que fomenta as concentrações urbanas não funciona e onde as populações se verão obrigadas a regressar aos pequenos núcleos rurais. Esta reforma terá um impacto muito negativo nas zonas do interior do país, já asfixiadas pela centralização a que vimos assistindo por parte do poder central durante as últimas décadas. Número 6. O Governo propõe a criação do Conselho de Freguesia como órgão de representatividade das freguesias agregadas. Isto não é mais do que pura demagogia, pois é uma ideia que na realidade não será execuível a sua constituição e o mesmo não terá qualquer poder de reivindicação acima do que qualquer cidadão possa já ter individualmente. Por tudo o exposto e porque entendemos que esta proposta de lei acerca da reorganização administrativa territorial autárquica, como está apresentada, é uma fraude política que pretende enganar os portugueses e a Troika. Não serve o país e os portugueses. Viola de uma forma clara os princípios fundamentais que estão na gênese da formação das freguesias. É um ataque à democracia. Ataca as freguesias quando estas não têm qualquer responsabilidade no atual estado das finanças públicas. Afasta os cidadãos da participação ativa e democrática na governação local. Prejudica gravemente os cidadãos. Representa um forte retrocesso no desenvolvimento imprimido nas freguesias nas últimas 3 décadas. Empobrece as freguesias. Retira drasticamente qualidade de vida às populações. Tem um impacto fortemente penalizador e discriminatório nas freguesias rurais, dado que irá aumentar ainda mais a sua desertificação e o fosso entre estas e as urbanas. Por tudo isto, apresentamos desta forma clara a nossa oposição à proposta de lei apresentada pelo Governo da República.